Iniciando as análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias para mim nos principais sites do Brasil. Hoje eu vou falar principalmente da saída do Felipe Luiz, mas eu quero falar, voltar um pouquinho no jogo de ontem contra o Madureira, de segunda-feira, e falar algo assim que meio essa confusão do Felipe Luiz, não, como pode ser, não foi falado, eu acho que é algo muito importante. Foi a estreia de dois garotos, além do Alisson, que também é um garoto, mas já está acostumado a esses jogos. Então, eu queria falar do Daniel Silva, zagueiro, atuou muito bem, 16 anos, um porte físico muito bom, e a gente criticando que Iago saiu e tal, mas Felipe Luiz, até então treinador, achou um garoto com nível muito bom. O Daniel Silva é um jogador com uma promessa, eu gostei demais dele. E o outro foi esse Luiz Felipe, outro garoto também que me chamou muita atenção, viu bem o jogo de um lado para o outro. Dois jogadores sensacionais que o Flamengo acabou lançando esse ano. Então, posso passar nesse tumulto que foi a saída do Felipe Luiz, não pode deixar de se falar desses dois garotos, principalmente Daniel Silva e o Luiz Felipe, além do Aslian, que está voltando aos poucos. Então, o Leonardo Jardim, que é o novo treinador, então vai ter que lapidar esse garoto, que eu aprovei, gostei. Acho que o Felipe Luiz esperou o momento certo, acho que fez isso certo também, o Felipe Luiz, ao lançar esse garoto no jogo onde o Flamengo estava goleando o Madureira, colocou os garotos aos poucos ali para adquirir experiência, sair dessa pressão inicial que está o Flamengo. Então, gostei demais da estreia desses dois, além do ASEAN, que voltou bem, também está jogando aos poucos, reencontrando seu futebol. Vamos agora, coluna do Fla, e analisar essa semana aí, tá despedida, saída de Felipe Luiz bem complicada. Então vamos tentar fazer um resumo aqui das notícias. São praticamente todas. Flamengo se despede de Felipe Luiz após ter demitido. Bruno Henrique se pronuncia após a demissão de Felipe Luiz como treinador. Jorginho se despede de Felipe Luiz após Flamengo se demitiu o técnico. Rodrigo Caio pede demissão após sair de Felipe Luiz. Léo Pereira manda recado para após demissão do técnico Felipe Luiz. Essa saída pegou todo mundo de surpresa, jogadores fizeram despedida. Algo que eu já falei, acho que eu sempre demiti. Se vocês pegarem meus vídeos antigos vão ver que eu sempre demiti, que o treinador acha que tem que ter autoridade. Se tivesse alguns jogadores insatisfeitos, é melhor negociar o jogador e ficar com o treinador e continuar com o trabalho dele. Porém, entretanto, meio a um monte de notícias aqui, jornalista faz forte revelação sobre quando surgiu o conflito entre Felipe Luiz e Babel no Flamengo. Ex-dirigente do Flamengo detona a postura de Babel, que demite demissão do Felipe Luiz. Áudio vazado explica o motivo da saída do Felipe Luiz. Houve um interesse do Chelsea, acho que ali houve conflito. E mexer com pessoa, com ser humano é complicado, vai sempre existir conflito onde você esteja, onde você passe. Então, tem conflitos de interesse, de QE, então o treinador fica em uma posição muito alvo, que é ele que coloca o jogador em campo com muita muitas ideias surgindo na cabeça dele, com muita gente tenta seu interesse, tal jogador deveria jogar ou não. Então não é fácil ser treinador. O que eu questiono foi o jeito que foi demitido. Acho que poderia ter falado com ele antes do jogo, ou antes dele ir para a entrevista. Ó, você não faz parte, vai lá, faz a entrevista, no final da entrevista eu chego, pegar a sua demissão, explico os porquês, as razões.
Acho que o jeito que foi, acho que doeu demais. Pegou todo mundo de surpresa, por isso muita discussão nesse quesito. Um aqui que está há bastante tempo, Abel Ferreira, se pronunciou sobre a demissão de Felipe Luiz, Brasil não é para amadores. Eu creio que é um treinador que está ali segurando, tem que saber lidar muito com esse balanço, diretoria, jogadores. Então o treinador tem que fazer por onde para chegar onde está. Acho que Abel Ferreira acaba sendo o treinador mais antigo em um clube no Brasil. Então o Flamengo tem que saber lidar com essa pressão interna e externa em cima do treinador e dos jogadores. Felipe Luiz, na sua coletiva, falou muito bem que no Flamengo todo mundo é cobrado. Acho que cobrar sem agressão, sem violência, é melhor para todo mundo, é um jeito correto. Acho que a torcida foi lá, protestou, o Flamengo perdeu 2 finais. Tá certinho, acho que a diretoria reclamar em relação a torcida reclamar em relação aos jogadores, que o Flamengo comprou essa postura do Babi que quer ganhar tudo, só que você perde o trabalho. Acho que o treinador vem há muito tempo fazendo trabalho, mas tirando Felipe Luiz, não vou jogar pelo leite derramado. Vou falar um pouco do Leonardo Jardim. Chega ao Rio, tempo de ter contrato e mais, sabe os detalhes da contratação do Leonardo Jardim pelo Flamengo. Vamos ver outra notícia sobre ele também. Mas sobre o Leonardo Jardim, é um bom treinador, é um cara que vai colocar o Flamengo taticamente. O problema do Flamengo é um clube que é invejado, não tem jeito. A gente sabe que ser flamenguista é ter todo mundo contra de si, não tem essa se passar escondido, como outros times passam por escondido aí, fica ali meio escondido. O Flamengo é infantaria, bate de frente toda hora e tem que saber lidar com quaisquer repressão. É o caso de Gerson, que não quis ficar no Flamengo, entre outros, o Eda, um ex-treinador do Equador, se não me engano, veio o Flamengo, falou que não dava. Mano Menezes saiu do Flamengo falando que não dava essa pressão. Não tem como, você vai estar nessa panela de pressão o tempo todo e saber lidar com as situações. Saber passar pelos momentos difíceis. Então, não tem assim. Ele vai vir, o Leonardo Jardim, e vai tentar organizar o Flamengo. Então, eu creio que um treinador esperto tem que fazer várias táticas. Não pode ficar no mesmo padrão de jogo, que senão vai ser casado, o time vai ser bem estudado. Se você tem uma estratégia e ter tempo para treinar essa estratégia, vai esse esquema de jogo durante uma partida, para mim é fundamental, porque se você ficar na mesma partida, vai vir, o time do adversário vai estudar tanto o Flamengo que o Flamengo não vai sair desse sistema e o treinador vai ser responsável por não fazer o time jogar. Então, o treinador tem que ser muito esperto em relação a armar o time. Mais notícia: imprensa europeia repercute demissão do Felipe Luiz do Flamengo, decepcionante. Uma saída do Felipe Luiz, acho que se ele for para um time brasileiro, que pode, para mim não tem problema nenhum, mas porém acho que precisa primeiro desligar dessa vida que ele teve no Flamengo, por uns 7 anos no clube, aguentando muita pressão, sabendo lidar, deixou, como ele fala, a sua alma ali. Então eu creio que o melhor caminho dele é ir para a Europa, para a Ásia, sair do Brasil, colocar assim, sair, depois retornar, quando retornar, como fez Jorge Jesus, que saiu do Flamengo, foi para Portugal, depois para a Turquia, agora nas Arábias lá, treinando os times. Então acho que é um caminho. Acho que o Felipe Luiz
tem que seguir. E muito, Cabal Bueno, vou ler aqui só os títulos para você ver as críticas. Cabal Bueno se revolta com integrantes do Flamengo após saída do Felipe Luiz, tome vergonha na cara e peça demissão. Lenda do Flamengo dispara contra a PAP após demissão de Felipe Luiz, se acha maior que o clube. Tem Luxemburgo também que falou aqui. Deixa eu colocar aqui sobre Luxemburgo. Ex-técnico Flamengo Tedona, PAP e José Boto após demissão de Felipe Luiz. Assim, eu acho que o trabalho, se você pegar somar o trabalho do Felipe Luiz, os números dele é sempre bom. Agora, qual foi o alvo de sair? Será que o Felipe Luiz estava negociando com outro clube? Eu li a notícia, agora não achei aqui, que é possivelmente um clube ligado ao Chelsea, ao grupo Chelsea, que ia contratar o Felipe Luiz, e essa foi a causa da demissão. Então tem que ver, teve o boato do Atlético de Madrid, que ele poderia ir para o Atlético de Madrid, e a razão mesmo, se ele estiver negociando, o Flamengo ia tomar a mesma pancada que tomou do Jorge Jesus, que o Flamengo renovou, o Jorge Jesus pagou a dívida e foi embora. Então, Felipe Luiz poderia caminhar para o mesmo destino. Então, não sei se foi isso, assim, há muito boatos, então vamos com calma e deixar o tempo explicar. Acho que agora nós estamos no fervor ainda do que aconteceu. E assim, fica aquela dor do Felipe Luiz, é um simples, um carro pro negro, mas ele teve, assim, para ele, acho que assim, profissionalmente ele foi perfeito. Perdeu 2 finais agora, mas os números estão a favor dele. Acho que ele vai conseguir um bom clube. Eu espero que ele vá lá para a Europa e tenha sucesso lá pelos times europeus. Tem tudo para tá certo nos times europeus que ele for. É um cara muito inteligente. E agradecer e torcer por Leonardo Jardim, que chega e não tem o que mais fazer. O papo falou, tá falado. Ele que é o presidente. A torcida em si estava cobrando Felipe Luiz. Tinha esse lance aí, se poder exemplo do clube. Então agora é muito poado, muita coisa, não dá para como voltar e fazer as coisas. Foi demitido, o Leonardo Jardim chega, tem um final domingo e o Flamengo continua. O Flamengo é maior que todo mundo, maior que o BAB, que vai chegar um determinado momento que não vai poder mais reeleger como presidente do Flamengo, vai vir outro e o Flamengo continua. Então vamos esquecer essa coisa de parte 2 e focar no mais importante, que é o Flamengo. Acho que os jogadores se concentrar para a próxima partida, que é muito importante. O Flamengo precisa vencer o Fluminense, terceira derrota final perdendo não pode acontecer. 1 é bom, 2, 3, 7 mais. Então chega, vamos ganhar esse carioca aí em cima do Fluminense, ganhar o título. E fica a tristeza por ter um símbolo do Flamengo, um ídolo, vamos falar assim, um ídolo, jogador, treinador, ganhou bastante coisa, saiu. Agora vem o Leonardo Jardim e vai tocar o Flamengo. Então, no final, o que interessa é o Flamengo, que o Flamengo ganhe domingo e seja campeão novamente do Carioca. É o que a torcida precisa, é o que o Flamengo precisa, é o que os jogadores precisam para que o crime acalma e o Flamengo tenha um ano tranquilo, tocando Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. São 3 títulos importantes que o Flamengo pode conquistar, além do Carioca domingo. Então vamos focar nisso e seguir a vida. Boa sorte para o Felipe Luiz. Acho que é um treinador que vai ficar, marcou a história do Flamengo, e espero que no futuro ele volte, assim como o Paquetá voltou, e volte como treinador e ganhe de novo mais títulos
seja lá com outro presidente, com outro diretor de futebol. Isso aí é só o tempo tirar. Então a gente não vai ser profecias futuras, mas vamos viver o momento de ser rubro-negro e focar para esse jogo contra o Fluminense. Hoje é quarta, vai ter o primeiro treino do Leonardo Jardim. Amanhã, quinta, mais um treino. Sexta, mais um treino. E sábado, outro treino. E esse resto aí que fica aí na internet falando é assunto para jornalista mesmo. O importante é domingo, o importante é o título do Campeonato Carioca. Então até amanhã com mais uma análise fraca comigo, Eduardo, falando mais sobre o nosso Flamengo.